aí, estudantes, voltei agora para aquele momento da parte 2 da nossa aula, é isso mesmo. E aí, professora, o que você conseguiu assimilar aí? Pois é, eu aqui já sei de tudo, mas você que tem que assimilar aí. Então vamos lá, gente. O que a gente abordou na aula? O que você conseguiu compreender com a aula? De início, gente, nós falamos, vamos aqui, nós falamos sobre os envoltórios celulares, né? Dentre eles, a gente teve um destaque aí especial, a membrana plasmática. Além da membrana plasmática, a professora também falou da parede celular que compõe, né, células vegetais, né? A gente deu o exemplo aí, né, da questão da composição das paredes celulares, lignina, suberina, que faz com que, né, algumas células, tecidos, né, celulares vegetais, eles sejam mais rígidos. A exemplo aí, né, o tronco de uma árvore, a casca, né? Quando a gente pega o tronco de uma árvore, a gente percebe aquela casca por fora ali, aquela camada, né, de proteção. A questão, né, a gente deu o exemplo ali das nozes, né, a questão da casca que forma uma noz. Tudo isso aí está relacionado, né, à composição da parede celular. E quando eu falo da membrana plasmática aqui, além da membrana, a gente tem as especializações que fazem parte das membranas celulares, né, que foi abordado nessa aula. Então, eu vou pedir agora para o meu diretor, né, jogar a telinha aqui para a gente, de fato, começar, né, a exemplificar e a estudar os envoltórios celulares. De fato, o que eu tenho que saber aqui da membrana plasmática, professora? Eu tenho que saber que ela é o quê? Semipermeável. Por que ela é semipermeável? Porque ela vai ser formada por uma bicamada lipídica. É uma característica da membrana plasmática, formada por uma bicamada lipídica. Outro ponto, além da membrana plasmática, a gente viu o quê? A gente viu a parede celular, né, que está relacionado às células de plantas, células de procariontes, né, são alguns exemplos, né, correlacionados nessa parede celular. Além da parede celular, né, vimos o que? As especializações que fazem parte da membrana plasmática. Então, vamos relembrar essas especializações, que é interessante vocês terem essa noção. Primeiro ponto aqui, né, dessas especializações, o glicocálix, tá? Que tem como função, né, a barreira física e química do meio externo, tá? Essa formação aqui seriam essas anteninhas, né, que estão relacionadas, aqui a reconhecer, né, e a adesão e o reconhecimento celular. Eu posso dizer assim que isso aqui é uma das principais funções do glicocálix, tá? Adesão e reconhecimento celular. Enfatizando, né, que o sistema ABO, ele possui o quê? Ele possui glicocálix diferente. Então, que seriam o quê? Que seriam essas estruturas que vão estar presentes na parede da hemácia do glóbulo vermelho, que vai formar o nosso sangue. Por isso, nós temos tipos sanguíneos distintos, diferentes, de acordo, né, com essa presença, né, desses aglutinogênios, né, nessa parede aqui, do tipo AB, do tipo A, do tipo B, tá? E no caso da pessoa que tem o tipo sanguíneo O, ela não vai possuir na sua membrana plasmática esses aglutinogênios, tá? Então é uma das características. Além, né, do glicocálix, temos também o quê? Uma outra estrutura que compõe a membrana plasmática, que são as microvilosidades. Olha aqui, gente, as microvilosidades, elas lembram, né, dedos, né, forma de dedos, de luva. E essa característica, essa microvilosidade que a gente vai encontrar onde? Nas células que vão formar, né, a parede do intestino delgado, que está relacionado à absorção
dos nutrientes, né? Conforme a gente faz o processo digestivo, a gente tem o quê? A absorção dos nutrientes. E é através da microvilosidade dessas estruturas que vocês estão vendo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento da superfície de absorção. Então, viu microvilosidade, já pensa o quê? No aumento da superfície de absorção de células. Além das microvilosidades, nós temos o quê? As junções celulares, né? Eu até brinquei com vocês que parecem, lembra, né? Essas junções celulares Legos aqui, né? Encaixes de Legos. Nesse caso aí, pessoal, são estruturas especializadas da membrana que contribuem para quê? Para adesão e também comunicação de uma célula para outra célula dentro de um tecido, né? Dentro de um tecido. Então, é uma outra característica, né, desse grupo aí, né? Dessas especializações que fazem parte da membrana plasmática. Vimos também as interdigitações, né, que são conjuntos de saliências, olha aqui, essas saliências, aqui, né, parece um riozinho assim, tortinho, essa saliência, que são, né, reentrâncias nas membranas de células vizinhas, que se encaixam aumentando a superfície e facilitando a troca entre elas. É um dos pontos aí também. Desmossomos. Vamos lá aqui para os desmossomos, que são outro tipo de especialização que tem uma função, né? Elas são placas arredondadas que também são formadas entre células vizinhas, né? Aderidas, né? E elas têm substâncias colantes, como se fosse cola para colar, né, uma célula a outra, denominadas desmogleínas, que vão atravessar as membranas e grudam as células nessa região. E com isso aumenta, né, essa adesão aqui, né, entre uma célula e outra, entre uma célula vizinha e outra. Então isso aí, pessoal, é um dos pontos relacionados, né, aos envoltórios celulares, enfatizando nessa questão da membrana plasmática. O que você tem que saber? Essa formação aqui, formada por essa dupla camada de lipídios, e a questão dela ser o quê? Semipermeável ou ter o que a gente fala de permeabilidade seletiva. É um dos pontos aí que você não pode, não deve esquecer com relação, né, à membrana plasmática. É isso mesmo. Então, lembrar, né, dessa dupla camada, dessa permeabilidade, que é o que você vai, né, controlar essa função do que entra e do que sai numa célula, uma troca, né, de uma célula para outra, para o meio externo. Então, tudo isso aí é importante que vocês saibam. E já já, pessoal, eu volto aqui para a gente fazer a resolução das nossas questões. Até mais! É isso aí, gente. Voltei. E agora é aquele momento da atividade de sala, é o momento de assimilação de assunto, de conteúdo, é o momento que você faz aquela reflexão: será que eu aprendi? Mas se caso você não conseguiu assimilar tudo, não tem problema, pessoal. É reforçar, chegar em casa, reforçar o assunto, reforçar, né, essas características que você aprendeu sempre no final da aula, sempre buscar, né, aquele conhecimento que eu falo para vocês, né? Busquem, tenham curiosidade, queiram aprender sempre mais. Então vamos lá, meu diretor, para a nossa primeira questão? É isso aí, né? Vamos começar então com a nossa resolução da atividade. Vou ler aqui para vocês o comando da nossa primeira questão. Questão 1. As células animais, elas apresentam uma especialização da membrana plasmática denominada glicocálix, né? Glicocálix. Vamos marcar aqui. Glicocálix, que representa uma camada frouxa de glicídios,
tá? Glicídios são carboidratos que são associados ao quê? Aos lipídios, né, que estão relacionados à formação da membrana plasmática e às proteínas. Assinale a função correta deste revestimento da membrana plasmática. Se você prestou atenção na aula, você relembrou uma das funções, né, da membrana plasmática. Então vamos analisar? Vou abrir logo tudo aqui, que eu prefiro, que eu acho mais tranquilo, né? A alternativa A dificulta sua aderência a outras células. Não tem nada a ver com adesão, né, gente? O glicocálix está relacionado ao quê? A reconhecimento. É como se fosse uma antena, né, que vai captar sinais, vai reconhecer sinais. Então não é a alternativa A. B. Impede reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado? Não, também não, tá? Pelo contrário, né? Ela consegue reconhecer algo estranho, porque ela tem o reconhecimento celular. C. Barreira seletiva de substâncias? Não. Essa barreira seletiva, essa permeabilidade seletiva é a membrana plasmática, não é o glicocálix. D. Transporte de substância? Não, né? E E. Adesão e reconhecimento celular. Esse sim é o gabarito. Gabarito E. Vamos agora para a questão de número 2. São placas arredondadas formadas entre células vizinhas. Aqui ele já me deu a resposta, já me deu aqui, ó, placas arredondadas entre células vizinhas, de onde partem substâncias colantes, né? Eu tenho uma estrutura dentro da especialização da membrana plasmática que tem essa substância colante, que são denominadas desmogleínas, que atravessam as membranas e grudam as células nessa região. O texto faz referência, né, à especialização da membrana denominada o quê? Vamos passar aqui todas? A. Glicocálix? Não. B. Desmossomos? Sim, pessoal. A alternativa correta, né, o gabarito correto é os desmossomos. Justamente por quê? Porque ele vai promover, nessas placas arredondadas, vai promover essa adesão, digamos assim, esse fato de uma célula, né, colar, grudar uma à outra, tá? Aí tem o C, microvelocidade, que está relacionado, né, à superfície de absorção de substâncias, nutrientes. D, interdigitações. E E, junções celulares. Então a resposta correta é o gabarito B. Vamos lá, gente, gabarito B. Vamos então agora para a questão de número 3. Localizada na região externa da membrana plasmática, ela é constituída basicamente por peptidoglicano, celulose, sílica ou até mesmo quitina, né? Porque essa estrutura, que eu já vou responder aqui para vocês, né? No caso pode aparecer, né, na estrutura de células de fungos, tá? E também até mesmo de certos protistas. Então, em certos casos, recebe também substâncias endurecedoras, que é no caso da lignina e a subirina, né? Que aumentam muito sua resistência. Qual a alternativa correta para tal estrutura e o ser vivo cuja composição é de peptidoglicano? Vamos analisar aqui as alternativas? Vamos lá, gente. Alternativa A, parede celular e bactérias, tá? B, desmossomos e algas. Não, gente. A resposta correta, né, é parede celular e bactérias, tá? Já seria a resposta correta. Por quê? Ele quer saber qual estrutura, né, e qual ser vivo tem essa composição de ter a parede celular, que é o que a questão está pedindo, formada por peptidoglicano. É apenas bactérias, porque no caso
da parede celular dos vegetais até poderia ser a letra E, se fosse celulose, por exemplo, tá? Mas não é. Então, o gabarito correto, vamos lá, é o gabarito A. Esse sim é o gabarito correto com relação a essa estrutura, parede celular, e por ser de peptidoglicano, bactérias. Nesse caso aqui, né, as alternativas B, C, D e E você vai descartar. Embora E aqui, né, ela venha como uma pegadinha, que você vai ver a parede celular, vegetais, aí você vai saber que não é vegetais porque não vai ser formado por essa estrutura. A manutenção da vida depende de uma série de processos bioquímicos organizados e regulados pelas células. Um dos componentes mais importantes nesse contexto é a membrana plasmática, estrutura que delimita a célula e a separa do meio externo. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos de biologia celular, explique a principal função fisiológica da membrana plasmática e descreva de que maneira essa estrutura realiza esse papel de forma eficiente. Vamos lá? Alternativa A. A resposta agora. A principal função fisiológica da membrana plasmática é justamente o quê? Permeabilidade seletiva, ou seja, a capacidade de controlar seletivamente, né, substâncias que entram e saem da célula, e essa função é essencial para manter o equilíbrio interno, que é, nesse caso, a homeostase. Essa seletividade ocorre graças a uma bicamada fosfolipídica com proteínas embutidas ou associadas. Nesse caso, as proteínas de membrana, né? Lembra que a gente viu proteínas integrais ali em algumas das imagens? Que essas proteínas, elas que atuam permitindo o quê? A passagem de substâncias específicas, enquanto essa parte lipídica impede a entrada de moléculas polares e íons de formas descontroladas. Com isso, a célula tem essa capacidade de regular a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos e também a comunicação com o meio externo. Essa sim é a resposta correta. Eu sei que é bastante informação, mas se você usar essas palavrinhas-chave aí, permeabilidade seletiva, você, né, já consegue responder, né, a função fisiológica da membrana plasmática, e se você conseguir acrescentar, acrescente aí, né, que essa seletividade, né, que acontece através dessa permeabilidade seletiva, está associada ao quê? À estrutura, que é justamente essa bicamada lipídica, fosfolipídica, com essas proteínas que estão associadas à estrutura da membrana plasmática. Prosseguindo aqui, vamos então para a nossa quinta questão. Um indivíduo foi submetido a uma intervenção cirúrgica em que foi removida a metade do seu intestino delgado. Lembra que no intestino delgado a gente tem o quê? Microvilosidades. Após alta hospitalar, o paciente passou a perder peso rapidamente em virtude da má absorção de nutrientes. A estrutura celular perdida durante esse processo cirúrgico que comprometeu a absorção dos nutrientes, ela é chamada de quê? Né? Vamos analisar cloroplasto. O cloroplasto é uma organela citoplasmática vegetal. Tá? B, interdigitação. C, carioteca. D, mitocôndria. E, microvilosidades. Né? Eu até falei no início da questão. Então, o gabarito correto é o E. Vamos agora para o nosso momento decolando para o futuro com a nossa última questão, que é a questão 6, onde a gente tem a imagem de uma membrana plasmática, tá? Onde a gente percebe aqui a bicamada lipídica e umas numerações aqui, umas setas que vão estar numerando algo, né? A gente tem aqui a seta 1, que ela está relacionada, se você observar, aqui, né, que parece uma anteninha aqui, está relacionada ao quê? Ao glicocálix, né? Que seria o quê? A carboidrato, né? O glicídio junto com a proteína, glicocálix, né? Que é justamente o quê? Possibilitar o reconhecimento celular. 2 aqui, nós temos proteínas, né? Que vão estar permitindo, por exemplo, a passagem de substâncias, essa permeabilidade seletiva. E o 3 aqui é a estrutura da membrana plasmática, né? A bicamada, aqui, digamos aqui,
fosfolipídica, né? Onde você percebe aqui, né? Essas cabecinhas aqui. E observando agora, né, essas estruturas, com base nas funções desempenhadas pela membrana em diferentes tipos celulares, o que eu posso afirmar? Aqui ele fala que o 3, a biomolécula, é um polissacarídeo. Se ele fala que é polissacarídeo, ele está falando o quê? Que é um carboidrato. Só que eu já sei o quê? Que a membrana plasmática, ela é o quê? Ela é formada por uma bicamada lipídica. Então, já não é a alternativa A. B. As biomoléculas 2 e 3, tá? São aminoácidos do glicocálix e atuam na síntese de secreções nas células epiteliais, né? Secreção também não está relacionada à secreção de células epiteliais. B, C, a biomolécula 1 é um carboidrato que pode ser chamado de glicídio, né? Do glicocálix, correto? E atua no reconhecimento intercelular, que é o reconhecimento, né, celular. Então, o gabarito correto aqui, de cara, você já percebe que é a alternativa C, né? E aqui o D, ele fala que a biomolécula 1 e 3 são proteínas, a gente já sabe que não é proteína, né? Então, já desconsiderar a alternativa D. E a E, ele fala que a biomolécula 2 é um fosfolipídio, também não é componente da bicamada, não é, a gente sabe que é uma proteína, né, que está relacionada ao transporte, à entrada e saída de substâncias, ficando então como gabarito correto, o gabarito C. E é isso aí, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma aula, isso mesmo, eu sei que teve bastante assunto, bastante conteúdo, bastante conceito, mas é isso aí, gente, bola pra frente, tá? Que eu sei que você é aluno Meditech, aluno Mediação, você dá conta. Até mais! Tchau!